Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 3. Mas antes de começarmos, lembre-se, esse conteúdo aqui ele é produzido para ajudar você a estudar a palavra de Deus. Então é importante haver dedicação da sua parte. É importante você reservar um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir essa aula. E assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Primeiro, essa aula está dividida em sessões para apresentar a vocês o conteúdo e para facilitar na sua compreensão. Segundo, essa aula também tem uma atividade que serve para verificar aquilo que você aprendeu. No final da aula, eu recomendo que você faça essa atividade. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bom, como falei, estamos na lição de número 3 e o título da lição é Rejeição e Oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Para começar, então, eu queria explicar a vocês o cronograma da aula, a maneira como seguiremos com a apresentação do conteúdo. Essa aula estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão, eu explico a vocês o contexto literário de João capítulo 1, versículo 11. Como vocês bem sabem, esse é o nosso texto áureo, o texto mais importante dessa lição. E na primeira sessão, eu explico para você o contexto em que essas palavras foram proferidas. Já na segunda sessão da aula, eu explico então João capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 13. Terceira sessão, eu faço algumas aplicações, como esse texto nos desafia hoje. E, por fim, na quarta sessão, eu encerro avaliando o aprendizado, verificando aquilo que nós aprendemos. Bom, seguindo essa estratégia de seguir o cronograma da aula, fazer a aula-atividade e, havendo dúvidas, deixar os seus comentários ou colocar as suas questões, esse seu aprendizado será bem efetivo. Eu recomendo que siga este procedimento para que este conteúdo, então, possa ajudar você a estudar a palavra do Senhor. Começando a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de João capítulo 1, versículo 11. Olha, para explicar a vocês o contexto literário aqui, eu preciso que você, antes de assistir essa aula, tenha assistido a aula passada. Se por acaso você chegou aqui no meu canal, neste vídeo, e não é um aluno assíduo, nem assiste esses conteúdos, você não deve continuar essa aula sem assistir a aula anterior. Pare aqui onde você está, assista a aula anterior, depois volte e continue daqui onde você parou. Por que assistir a aula passada é tão importante? Porque lá na aula passada, João capítulo 1, versículo 1, eu apresento explicações sobre o contexto literário de João capítulo 1, que são importantes demais para a compreensão de todo o capítulo. Por uma questão de tempo, eu não tenho como repetir o que já falei naquela aula. Então, sem assistir esse conteúdo introdutório, que foi apresentado na aula passada, você terá um pouco de dificuldade de assimilar certos conceitos que foram explicados ali. Então, essa é a recomendação que eu faço. Se você não assistiu a aula passada, pare, vá lá, assista, verifique aquele conteúdo, perceba aquele contexto literário, aquelas aplicações e depois retorne aqui. Você que já assistiu, eu continuo então para que nós possamos seguir. Como eu falei na aula passada, que é a aula que eu acabei de recomendar que vocês assistam antes, se João está escrevendo o seu evangelho para apresentar ao seu público, às comunidades joaninas, quem é Jesus e o que Jesus faz, por que então, na introdução deste evangelho, João reserva parte do seu texto para falar de uma pessoa que não é Jesus? Ué, João fala de uma pessoa que não é Jesus aqui na introdução? Fala. Veja comigo aqui, versículos 6, 7 e 8. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Como eu acabei de dizer,
Se João está escrevendo o seu evangelho para apresentar às suas comunidades, as comunidades que nós chamamos de joanina, quem é Jesus e o que Jesus fez, por que reservar parte da introdução do evangelho para falar sobre João? Este João que nós conhecemos como Batista. Porque numa introdução que vai falar de Jesus, ele fala de João Batista. Que relação há entre a história de João Batista e Jesus Cristo? Nessa citação do Craig Keener, ele explica para a gente a relação que há entre essas duas histórias. Duas teorias merecem maior atenção. O autor contrasta o profeta João com o Senhor Supremo, porque alguns contemporâneos estavam exaltando João de forma inadequada. E o autor utiliza João, esse é a segunda intenção, para desempenhar uma função simbólica mais ampla, a saber, a importância de uma testemunha. Veja, essa citação aqui ela é importante porque o Craig Keener diz para a gente que há pelo menos duas razões para o escritor do Evangelho, numa apresentação sobre Jesus, falar sobre João. Primeiro motivo, para mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia que João anunciava. Nos evangelhos, João é apresentado para a gente como um profeta que possui uma grande reputação entre os judeus, a ponto dele ser comparado com um profeta do Antigo Testamento. Inclusive, entre essas comunidades joaninas, para quem este evangelho está sendo escrito, João é um homem de muita reputação, que é as comunidades que eu expliquei na aula passada. Quando, então, o evangelho menciona o profeta, a intenção é apontar Jesus como o cumprimento dessas profecias que ele anunciava. Sabe as mensagens que João proferiu? Muito bem, Jesus é o cumprimento dessas mensagens. E isso nos leva ao segundo motivo porque João é mencionado na introdução deste evangelho. Deus estabeleceu João como uma testemunha para falar sobre a obra e a pessoa de Jesus. Então, além de ser aquele quem anuncia o ungido que virá, João também é uma testemunha ocular de que de fato ele veio. A primeira testemunha que falou e que apresentou Jesus como ungido, chamado de Cristo, porque Cristo é um título, né? A gente às vezes acha que Cristo é um nome, mas Cristo é um título. A primeira pessoa que fala do ungido Cristo, o enviado do Senhor, foi João. Isso é maravilhoso, porque antes de começar o seu ministério, João já falava sobre ele. E no dia que ele veio, ele disse, esse qui peccato mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse sentido, quando o evangelho diz que diz que Jesus é a palavra, né, que nós vimos na aula passada, Jesus é o Logos, isso também significa que Jesus é o cumprimento da profecia de João. Sabe as profecias que João anunciou? Então, Jesus ser o Logos significa que ele é o cumprimento de tais profecias. Tudo aquilo que João profetizou sobre o enviado de Deus, nós veremos acontecer em Cristo. Mas apesar de citar João, é preciso deixar muito claro, e o Craig Keener diz isso na citação, e o texto que nós lemos de João também deixa isso muito claro, há uma distinção muito grande entre João, conhecido por nós como Batista, e Jesus. Esta citação que eu quero ler agora, ela explica essa distinção. Se João testemunhou sobre a luz, ele próprio não poderia ser a luz. Somente Jesus era a luz. João era meramente uma lâmpada, embora alguns aparentemente acreditassem que ele era a luz. Veja, enquanto Jesus é a única luz, João pode ser chamado como sendo uma lâmpada profética. Esse conceito, esse termo, eu acho que é adequado para João. Por que uma lâmpada profética? Porque como lâmpada, João indica a direção para aquelas pessoas que desejam ver o cumprimento das suas profecias. João aponta para o Messias prometido. E essa é uma distinção muito clara entre João e Jesus. Jesus é a única luz.
E João é o profeta que anuncia sobre essa luz. Por isso que o Evangelho menciona João. Porque João é apresentado como uma testemunha dessa luz que o Senhor enviou. Ele não era a luz, ele é uma lâmpada profética. Alguém que dá testemunho sobre essa luz. E João conheceu a luz que é Jesus. João ouviu os ensinos de Jesus. E João também viu as obras que Jesus poderia realizar. Ou seja, o testemunho de João é sobre um homem que de fato ele conheceu. Ele profetiza sobre Jesus e ele vê Jesus. Ele comunica uma mensagem que veio de Deus, mas além disso, na prática, ele mesmo conheceu. E este é um motivo por que João é mencionado aqui. Porque ele pode atestar a veracidade do ministério de Jesus. Ele pode atestar pela experiência pessoal de ter conhecido Jesus. Ele não só tinha uma mensagem de Deus, como ele conhecia pessoalmente esta mensagem e viu pessoalmente essa mensagem. Então, aquilo que João estava comunicando, ele agora está dizendo, vocês também podem conhecer, olhando para Jesus. Jesus é o cumprimento de tais profecias. Este é o contexto da passagem que nós estudaremos hoje. João dando testemunho sobre a veracidade do ministério de Jesus. O testemunho profético de João sobre quem é Jesus. Diante desse testemunho, apesar da veracidade do ministério de Jesus, o texto que vamos estudar na segunda sessão revela que Jesus foi rejeitado por algumas pessoas. Isso mesmo. João é citado para atestar a veracidade do seu ministério. A profecia de João atesta a veracidade do seu ministério. Mas apesar disso, a luz que o Senhor enviou para a salvação daqueles que estavam na escuridão foi rejeitada por algumas pessoas. E é isso que eu explico para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar João capítulo 1, versículo 9 a 13. Eu começo explicando o versículo 9. Veja comigo. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veja que a partir do versículo 9, o texto passa a nos dizer sobre Jesus como sendo o cumprimento da mensagem de João. A luz que foi prometida por ele estava finalmente vindo ao mundo, conforme o Senhor prometeu. E não foi apenas João quem prometeu. Quer dizer, não foi apenas a mensagem do profeta João quem prometeu. Isaías será resgatado aqui também. Mas ali está o cumprimento dessas profecias. Deus enviou sua luz ao mundo com uma missão. Ele vem ao mundo cumprir um propósito. Inclusive, João volta a mencionar esse tema em outras passagens, como, por exemplo, João 3,16. A luz que está vindo ao mundo está vindo com uma missão que ele recebeu do Senhor. Como Jesus foi enviado pelo Senhor para cumprir uma missão, é claro e óbvio que o Senhor aguarda uma resposta apropriada das pessoas que vão se beneficiar desta missão. Porque a obra de Jesus é trazer luz àqueles que estão na escuridão. Aquelas pessoas deveriam responder positivamente ao ministério de Jesus, vendo Jesus como uma provisão do Senhor para a salvação daqueles que estavam na escuridão. Mas a partir do versículo 10, nós ficamos chocados ao descobrir qual foi a reação de algumas pessoas ao ministério de Jesus. Veja comigo o versículo 10 e 11. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Jesus foi enviado pelo Senhor com uma missão de ser luz para salvar aqueles que estavam na escuridão. Mas ao invés do mundo receber essa luz como sendo uma provisão do Senhor para a nossa salvação, eles preferiram rejeitá-lo. Sim, o mundo, e o mundo aqui é um conceito de pessoas. As pessoas rejeitaram. Sabe o que é mais chocante? Não foi apenas o mundo quem rejeitou. Olha o que diz o versículo 11.
Sabe quem mais rejeitou a luz do Senhor? O seu próprio povo. Que coisa, gente. O próprio povo do Senhor o rejeitou. Aquelas pessoas com quem o Senhor tinha uma aliança. Isso é chocante. Porque apesar de serem povos diferentes, em condições religiosas diferentes, porque de um lado nós temos o não-judeu e do outro lado nós temos o judeu. Eles são povos diferentes, em condições religiosas diferentes, porque de um lado nós temos um povo que não é o povo da aliança e que não guarda a lei do Senhor. Do outro lado nós temos um povo que é o povo da aliança que deveria guardar a lei do Senhor. Eles têm condições religiosas diferentes. Apesar dessas distinções, a reação dessas pessoas se assemelha. Tanto judeus como não judeus rejeitaram a luz que foi enviada pelo Senhor. E veja, eles não fizeram isso por ignorância, como se não soubessem o que estavam fazendo. A rejeição dessas pessoas foi consciente. Eles olharam para Jesus e ambos, judeus e não judeus, decidiram rejeitá-lo. Como que essa rejeição se deu na prática? Porque, lendo uma expressão como essa, né, eles rejeitaram Jesus, talvez a imagem que vem na cabeça de alguém é que eles não quiseram acreditar em Jesus, né, no sentido intelectual, de olhar Jesus como um homem enviado do Senhor. Não, o conceito aqui é um pouco mais específico. No Antigo Testamento, aceitar o Senhor significava obedecer os preceitos do Senhor. Por outro lado, quando aquelas pessoas decidiam não obedecer o Senhor, isso era visto pelo próprio Senhor como uma rejeição. Portanto, aceitar ou rejeitar o Senhor tem a ver com a maneira como essas pessoas lidam com as ordens do Senhor. Vocês obedecem ao Senhor, entendendo que são caminhos que o Senhor está estabelecendo, ou vocês rejeitam ao Senhor e não obedecem a Ele. O que o texto está nos dizendo aqui é que eles não quiseram ouvir e obedecer às ordens de Jesus. Ouvindo os ensinamentos que Jesus transmitia a eles sobre o reino vindouro, porque os evangelhos fazem questão de dizer isso, Jesus sai pregando o evangelho em vários lugares, ouvindo a pregação de Jesus, as exigências que são colocadas por Jesus para este reino que se aproxima, algumas pessoas decidiram rejeitar Jesus. Elas não deram ouvido aos seus ensinos. Elas ouviram com incredulidade. Elas não quiseram aceitar que aquilo que Jesus estava dizendo, de fato, era um caminho de salvação. Veja que comentário importante o Craig Keeney faz a esse respeito. Leia comigo. A tradição judaica da Torá enfatiza que Deus ofereceu sua Torá, a sua lei, a todas as nações. Mas elas as rejeitaram porque preferiram continuar em seus pecados. O fato de o povo escolhido por Deus, que celebrava a Torá, rejeitar a Torá em carne e osso, é um tema central da eclesiologia no quarto evangelho. Aqui, no caso, a Torá em carne e osso é Jesus, que eu expliquei na aula passada. A rejeição de Israel representa uma crise, pois, no vocabulário deste evangelho, receber Cristo é essencial para a salvação. Vários motivos faziam com que o judeu se considerasse um povo diferente de todos os outros povos. Um desses motivos está relacionado à maneira como o judeu tratava a lei do Senhor. O Senhor deu a sua lei a todos, mas o judeu recebeu e obedeceu. Mas aqui em João 1, nós temos uma crise. Porque nós descobrimos que eles não fizeram isso com toda a lei do Senhor. Nós descobrimos que no aspecto revelacional de Cristo, eles não são distintos das outras nações como pensavam. Se as outras nações rejeitaram a lei do Senhor, o judeu também fez isso ao rejeitar Jesus. O povo judeu escolheu o mesmo caminho. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Como falei agora há pouco, povos diferentes, em situações religiosas diferentes,
mas que tiveram a mesma atitude. Mas será que é assim que todas as pessoas vão reagir? Será que esses versículos representam toda a reação possível a Jesus? Será que há apenas rejeição? Claro que não, né? A partir do versículo 12, o texto passa a falar então sobre um outro tipo de reação. Como outras pessoas reagiram a Cristo. E aqui então a mensagem se completa, porque o objetivo de João fica muito mais claro para nós. Veja aí, versículo 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, percebe aqui o aceitar de novo que eu acabei de explicar? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, no caso falando de filhos sanguíneos, mas nasceram de Deus. A questão central não é se você é judeu ou se você não é judeu. A questão central posta aqui para a gente no versículo 12 e 13 está relacionado à resposta que você oferece a Jesus Cristo. Para que você se torne o filho de Deus, você precisa dar uma resposta muito clara sobre quem é Jesus. Você sabe me dizer qual resposta é essa? Você precisa crer nele e aceitar ele. Duas expressões: crer e aceitar. Crer em Jesus significa acreditar que Jesus, de fato, é o enviado do Senhor que trouxe salvação. A pessoa que crê em Jesus, ela acredita que o Senhor nos enviou um Salvador, o Salvador de nossa vida. E nós olhamos para Jesus assim, como a luz enviada do Senhor para nos salvar da escuridão. Jesus é o nosso Salvador. Mas, além disso, essa pessoa está disposta a aceitá-la. E isso aqui que é importante. Porque aceitar não é um conceito intelectual de eu acredito que Jesus é alguém diferente. Como eu expliquei, aceitar está relacionado à obediência. E aí eu faço uma conexão com o texto de Mateus 7, que já expliquei outras vezes, como isso é resgatado nos evangelhos. Aceitar a Jesus significa obedecer a Jesus. Aqueles que não obedecem, no dia do juízo vão dizer Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, porque vocês desobedecem. Mas a pessoa que aceita, ela reconhece que Jesus tem ordem ao seu povo. Ordens que precisam ser conhecidas e obedecidas. Então, aceitar aqui não é um esforço intelectual de olhar Jesus como o maior psicólogo, o maior profeta. Não, aceitar significa conhecer as suas ordens e estar disposto a obedecê-las. O texto diz que aqueles que acreditam, aqueles que creem em Jesus e aqueles que aceitam Jesus, aqueles que olham Jesus como um Salvador e buscam compreender os seus ensinos, essas pessoas receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa expressão, receber o direito de se tornar filho de Deus, significa que elas receberam uma autorização dada pelo próprio Senhor. Essas pessoas são autorizadas a alcançarem aquilo que nenhum ser humano consegue alcançar por esforço ou mérito pessoal. Essas pessoas, por causa de Cristo Jesus, se tornaram filhos de Deus, que não é possível se tornar por esforço ou mérito pessoal. E veja, ser filho de Deus aqui não está relacionado a ser um descendente de Abraão. Porque isso não veio, deixa eu frisar isso, como resultado da paixão ou da vontade humana. Essa é a linguagem como se fosse um homem que tem um filho, como se fosse uma relação sexual que produz uma criança. Essas pessoas que se tornaram filhos de Deus não são filhos consanguíneos. Eles não são descendentes do judeu ou de quem não é judeu. Essas pessoas se tornaram filhos de Deus porque eles nasceram do próprio Jesus. E Jesus pode fazer essas pessoas filhos de Deus porque ele estava na primeira criação com Deus fazendo
todas as coisas. Foi por meio de Jesus que Deus fez todas as coisas, e agora Jesus está fazendo um povo que não está atrelado ao nascimento de sangue. Todo aquele que crê e aceita Jesus alcança esta nova condição de vida. Essas pessoas recebem em sua vida o caráter divino. Elas se tornam filhos do Senhor. E isso é interessante para nós porque aqui nós temos então duas reações distintas a Jesus. Isso vai ser explorado ao longo do Evangelho, mostrando para essas pessoas que Jesus vai instigar reações diferentes. Aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Sabendo disso, vamos à terceira sessão. Começando a terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos a palavra do Senhor que eu acabei de lhes explicar. Primeira aplicação. O testemunho cristão precisa ser comprovado pela experiência com Jesus. Nessa primeira aplicação, eu estou colocando o foco no Evangelho, na sua introdução, ter citado João Batista. João foi colocado como uma testemunha de Jesus. Porque João, além de ser um profeta que tinha uma mensagem do Senhor, ele também conheceu Jesus. Ele ouviu a mensagem de Jesus. Ele viu as obras que Jesus fez. Isso é importante porque não há testemunho daquilo que você não experiencia. E este é o foco da minha aplicação. Nós não conseguiremos dar testemunho de Jesus se nós não tivermos experiência real com Jesus. Se nós quisermos falar de um Jesus da literatura, ele será estranho para nós e para quem nos ouve. Para que alguém dê testemunho real de Jesus, é preciso que essa pessoa conheça pessoalmente. E daí a importância da pregação do Evangelho e do testemunho interno. Porque é por meio da ação do Espírito Santo que nós temos um vislumbre da glória de Cristo. É por meio do Evangelho que nós conhecemos o Cristo que vive eternamente. Mas se nós não conhecemos nem o Evangelho e nem temos o testemunho do Espírito em nossos corações, nós estamos falando do Cristo da literatura, do Cristo irreal, do Cristo imaginário. Se nós quisermos dar um testemunho eficaz de Cristo, a nossa experiência com Cristo precisa ser autêntica e verdadeira. Falar daquilo que vimos, ouvimos e podemos então testemunhar. Segunda aplicação. Falsos cristos não conseguem fazer distinção entre si e Jesus. O foco dessa segunda aplicação aqui está na diferença que existe entre Jesus e nós. Nós vimos que existe distinção entre Jesus e João. E também há distinção entre Jesus e nós. Nenhuma pessoa precisa responder com fidelidade a nós e às nossas ideias. Porque nós não estamos aqui como luz sobre a vida dessas pessoas. Nós estamos aqui para indicar Jesus como a única luz. Por isso que é exigido das pessoas fidelidade a Jesus. É Ele quem salva essas pessoas. Quando nós perdemos isso de vista, então nós queremos nos colocar como luz sobre outras pessoas. E este é o conceito de falsos cristos. Sabe o que são falsos cristos? São pessoas que querem se parecer com Jesus, mas não são. E o conceito de falsos cristos não é um conceito bonito. Falsos cristos são vistos como agentes diabólicos que tentam tirar a atenção do povo de Deus para o Cristo verdadeiro. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido, não são pessoas, não somos nós. A luz verdadeira, quem salva, é Jesus, o Messias enviado. E, apesar de dizer isso a vocês, eu preciso reconhecer que há um sem número de pregadores, líderes e pessoas que querem ser falsos cristos. Eles querem se colocar como luz que abençoa outras pessoas. Olha, se vocês
se submeterem a mim, a vida de vocês vai florescer. Se vocês forem fiéis a mim, vocês estão sendo fiéis a Deus. A gente ouve isso e deveria nos assustar, porque é assim que os falsos cristos agem. Marcos tem uma palavra interessante sobre isso. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os escolhidos. Marcos capítulo 13. E João explica mais sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 3. Falsos cristos têm um ensino distorcido sobre o evangelho. Eles não apontam para Cristo. Falsos cristos, eles fazem coisas miraculosas para enganar, se possível, os escolhidos. E o engano está nessas pessoas que, ao invés de sentirem prazer na verdade que os salvaria, essas pessoas rejeitam tais verdades e preferem correr atrás desses falsos cristos e os sinais milagrosos que eles realizam. Por isso que 1 João 3 diz que Deus permitiu que o diabo agisse sobre esses falsos cristos, com seus poderes, para que enganassem aqueles que rejeitaram a verdade. A nossa reflexão, portanto, tem que ser essa. Será que nós, olhando a manifestação dos falsos cristos, temos sido influenciados por eles? Será que, vendo tais pessoas, nós queremos copiar essas condutas como sendo condutas corretas? Porque isso me assusta, a maneira como nós começamos a normalizar a tendência de querermos ser luz sobre outros, essa manipulação espiritual, essa manipulação religiosa, essa fidelidade que se exige que não faz o menor sentido. Nós não somos luz sobre ninguém. A nossa igreja não é luz sobre ninguém. Jesus é a única luz. O máximo que nós conseguimos é ser uma lanterna que aponta para a luz e diz: ali está o Messias que pode nos salvar. Terceira aplicação. Cristãos precisam saber que pessoas respondem de maneira diferente a Jesus. Essa aplicação eu considero muito importante, porque no texto de hoje nós vimos que há aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Aqueles que creem em Jesus e aqueles que não acreditam nele. Veja, apesar de ser uma declaração simples e uma constatação óbvia, muitas comunidades de fé querem lutar contra essa verdade. Muitas comunidades de fé querem a todo custo salvar a todas as pessoas. Inclusive aquelas pessoas que de maneira consciente rejeitam Jesus. Eles não olham o ensino de Jesus, eles não olham as ordens de Jesus, eles não olham o evangelho sobre Jesus e não querem seguir o caminho de Jesus. E aí as comunidades às vezes querem obrigar essas pessoas a seguirem aqui. Não, então fica aqui assim mesmo, porque mais importante do que você ir comer uma pizza lá fora é comer uma pizza na igreja. Mais importante do que ir num evento no shopping é vir no evento da igreja. Pouco importa a reação que você tem a Jesus. O importante é ter aqui. Estar aqui é que é importante para você. E nós temos muita dificuldade de entender que existem pessoas que não querem Jesus. A nossa tarefa como discípulos de Jesus é ensinar a fé. Mas a resposta é responsabilidade da pessoa. Ela, em algum momento, vai decidir como ela vai tratar Jesus. Se ela vai olhar Jesus como o Salvador enviado do Senhor, que tem ordens que precisam ser obedecidas por nós. Ou se ela vai olhar Jesus como um grande filósofo, que está aí dizendo coisas bacanas, mas ele lá e eu aqui. E a igreja precisa compreender que a reação é diferente. Nós não temos como salvar absolutamente ninguém. O que nós podemos é apenas ensinar o evangelho. A resposta da pessoa não cabe a nós. Será a responsabilidade dela responder ao evangelho que foi anunciado e pregado. E aqui eu queria fazer a quarta aplicação para tornar isso um pouco ainda mais claro.
A única maneira de aceitar a Jesus é conhecendo suas ordens e obedecendo a ele. Veja só, como falei, algumas comunidades querem a todo custo incluir pessoas no povo de Deus. É um esforço assim tão grande que algumas comunidades não têm preocupação nenhuma se você acredita ou não acredita em Jesus, se você conhece ou não conhece as ordens de Jesus. E aí começam a surgir comunidades de fé que são coxa de retalho. Pessoas que selecionam o que querem acreditar. Eu acredito em promessas, mas eu não acredito em exortações. Eu acredito em bênçãos, mas eu não acredito em disciplina. Eu acredito nisso, mas não acredito naquilo. E comunidades de fé começam a selecionar o que elas querem acreditar. Nós não podemos fazer nada por quem não quer conhecer e não quer obedecer às ordens de Jesus. Quem salva as pessoas é Jesus e não nós. Bom, se você está rejeitando o evangelho, não há absolutamente nada que a gente possa fazer por você. Nós não podemos torná-lo povo de Deus à força. Não é dando a você uma carteirinha de membro, não é colocando você no hall de membros da congregação, não é dizendo coisas que deixam sua consciência mais tranquila. Nada. O único que pode salvá-lo é Jesus. E para isso você precisa crer nele e aceitá-lo. Crer significa reconhecer que ele é um Messias enviado, o Messias enviado, o único que é a luz que nos tira da escuridão. Mas além de crer nisso, você precisa aceitá-lo. Reconhecer que ele tem ordens que foram trazidas de Deus a nós e que nós precisamos obedecer a tais ordens. Se a pessoa rejeita esses dois aspectos de Cristo, ela rejeita a própria obra de Cristo. E nós não podemos incluir na comunidade de fé pessoas que não querem reconhecer o que Cristo é e o que Cristo ensina. Eu repito, Mateus capítulo 7. Nós podemos estar incluindo pessoas na comunidade de fé que Cristo já rejeitou. Eu não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Eu não vos conheço. Isso é uma reflexão muito importante para nós. Porque às vezes nós estamos criando programações na igreja para tornar as pessoas viciadas em nossas programações. Mas elas não querem compromisso nenhum com Jesus. Elas não querem nem acreditar e nem obedecer a Jesus. Elas querem estar aqui porque é mais divertido. A galera que conhece é daqui mesmo. E são pessoas que não dão resposta e nós queremos cativar essas pessoas. Vai que um dia elas desejam se tornar povo de Deus. Aí a gente tem a chave. Então nós abrimos a porta e fazemos eles salvos. Não é assim que as coisas acontecem. O que nós precisamos é colocar todas as pessoas diante da verdade do Evangelho. E com a ação do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, elas têm condição de aceitar ou rejeitar este Evangelho. E rejeitando o Evangelho, não há mais nada que a gente possa fazer. A gente está gastando tempo com coisas inúteis, porque não há como salvar ninguém que olha para Cristo como Salvador. E olhar para Cristo como Salvador significa reconhecê-lo e aceitá-lo. Para encerrar essa aula, eu queria então avaliar o nosso aprendizado, aquilo que a gente aprendeu. Eu pergunto e você tenta me responder com uma palavra. Tudo bem? Vamos começar então? Olha, se precisar, você aperte pause para pensar um pouco na palavra, tá? Vamos à primeira questão. Dada a importância deste homem, ele é apresentado na introdução do Evangelho de João. Que homem é apresentado no Evangelho de João por causa da sua importância? Ele tem uma mensagem profética e ele tem um testemunho da autenticidade do ministério de Jesus. O nome deste homem é João, muito bem. O nome dele é João. Não o João, escritor do Evangelho. João, que nós o conhecemos como João Batista.
Segunda questão. Deus enviou sua luz ao mundo com uma missão. E essa missão é reiterada em João 3,16, né? Deus enviou o mundo e enviou a este mundo o seu Filho. Qual o nome dessa luz que Deus enviou ao mundo com uma missão? Na aula passada eu fiz a aplicação sobre as distinções, né, dos nomes de Deus, que às vezes a gente não consegue distinguir os nomes. Qual o nome da luz que o Senhor enviou? Eu vou te dar 3 opções. 4. Responde para mim com uma dessas 4 opções. Letra A, Cristo. Letra B, Espírito Santo. Letra C, Senhor. Letra D, A, B, C, D. Letra D, Jesus. Qual dessas alternativas você marcaria? Cristo, Espírito Santo, Senhor ou Jesus? E a resposta certa é Jesus. Jesus. Cristo é um título, não é um nome, é o título ungido. Nós chamamos Jesus de ungido, porque ele foi separado pelo Senhor para essa missão. O Espírito Santo é aquele que enviou para nos capacitar a cumprir essa tarefa, aquele que está com a igreja até o retorno triunfal de Cristo. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Yahweh do Antigo Testamento, o Elohim, o Deus da aliança. E Jesus é aquele homem que nasceu e que João está testemunhando dele. Então, saiba fazer essas distinções. O nome dele é Jesus, tudo bem? Terceira questão. Palavra que pode ser usada para descrever a reação de alguns judeus e não judeus a Jesus, que foi a luz enviada pelo Senhor. Veja, apesar de haver veracidade do ministério de Jesus, há uma profecia que dá testemunho disso. João, Isaías, há testemunho ocular disso. João está ali. Apesar disso tudo, judeus e não judeus reagiram assim. Eles rejeitaram. A palavra é rejeição. Foi isso que eles fizeram. Quarta questão. Assim como no Novo Testamento, é o contrário aqui, tá? Desculpa. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aceitar ao Senhor significa fazer isso com seus preceitos. Aceitar não é uma mera compreensão intelectual. Aceitar significa obedecer. É olhar para os mandamentos do Senhor e decidir obedecê-lo. E rejeitar é o oposto a isso. É olhar os mandamentos do Senhor e decidir desobedecê-los ou não segui-los. Por fim, quinta questão, todos aqueles que creem em Jesus e o aceitam, o Senhor deu a essas pessoas autorização para se tornarem isso deles. O que se torna aquelas pessoas que creem e aceitam a Jesus? Se tornam filhos, muito bem. Aqui estão então as 5 palavras: João, Jesus, rejeição, obedecer e filhos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para tentar identificar essas 4 palavras. Caso você tenha tido dificuldade, você pode assistir essa aula de novo. Ou então, caso tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui no fórum a sua dúvida ou o seu comentário. Com a ajuda de Deus, nós nos encontramos na semana que vem para a nossa próxima aula. Até lá então.